João Ubaldo Ribeiro diz que não tem escrito. O autor de Viva o Povo Brasileiro anda muito ocupado desde que se tornou o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Na nossa conversa de hoje, João mostra a dualidade de um baiano que vive entre o fardão e a havaiana e o pagode e a ópera. Com vocês, o brasileiro João Ubaldo Ribeiro. O que te move a escrever? Não faço ideia. Eu aprendi a ler muito rapidamente. Eu vivi numa casa muito cheia de livros e isso foi entre meus 6 a 8 anos de idade em Aracaju, que era uma cidadezinha pequenininha, devia ter seus 30 ou 40 mil habitantes na época. E isso só tinha livros. Em minha casa tinha livro até na cozinha, eram geralmente casarões enormes. E aí, para mim, o mundo era aquele negócio, eram os livros. Mas o intelectual era seu pai? Era. Uhum. Minha mãe também não era peso leve, não, porque ela foi das primeiras mulheres a se formar. Quer dizer, não sei se das primeiras, ela talvez se ouça e se ouvir isso, proteste, mas ela realmente deve ter sido das pioneiras. Mas como é que você começa a escrever? É o quê? Poesia escondida? É romance já? Peça de teatro para a escola? Não, eu escrevi poesias, quadrinhas, coisas assim, porque naquele tempo os meninos brincavam na rua, ainda mais numa cidadezinha como era Aracaju. E os meninos brincavam de rua, tinha coisas do Judas no Sábado da Aleluia. Eu fazia testamentos, eu fazia quadrinhas, a gente com os vizinhos encenava umas espécies de autos de Natal, de reis e assim por diante. E eu tinha jeito para fazer aquilo, sabia rimas e tal. Qual foi o momento que você falou, não, eu escrevo? O momento crucial de que eu me lembro quando Monteiro Lobato morreu, que deve ter sido em 49 ou 48, e eu era o maior fã possível de Monteiro Lobato. Eu tinha tudo e lia tudo. E quando Monteiro Lobato morreu, saiu na revista O Cruzeiro e eu li e fiquei absolutamente desolado. Para mim era impossível Monteiro Lobato morrer, eu não entendia aquilo. E eu comecei a continuar a obra do Monteiro Lobato. Aí você começou a escrever o quê? Histórias para criança? Eu não sabia que aquilo era uma coisa de Monteiro Lobato. Eu achava que Narizinho e Emília e tudo existia, o Visconde Sabugosa. Ah, você pegou os personagens dele? Eu continuei a obra deles, resolvi continuar, porque para mim era uma coisa que existia. E foi uma coisa produtiva? Você escreveu bastante? Escrevi vários livros do Monteiro Lobato. Mentira! Onde é que estão esses livros? Perdidos. Minha família se mudou para a Bahia, porque minha mãe é baiana, meu pai era alagoano. Parece até que eu estou cantando a música do Chico. Minha mãe era baiana, meu pai é alagoano. Meu pai era alagoano e nós não tínhamos nenhuma vinculação direta com o Sergipe, a não ser pelo fato de termos vivido e sido acolhidos lá. E meu pai ter feito o começo da carreira dele em Sergipe, mas eu não era sergipano. Meus 2 irmãos são sergipanos. Mas minha família resolveu se mudar por várias circunstâncias. De Sergipe foi para a Bahia. E na Bahia eu não imaginava ser escritor. Era uma coisa fora de cogitação. Meu pai nunca admitiu a ideia de que eu não fosse senão jurista, advogado. Ou jurista, professor de direito e tal. Mas um belo dia ele me levou a uma redação de jornal, um jornal que estava sendo fundado na Bahia, que hoje mudou muito, mas que na ocasião era um jornal inovador na imprensa baiana e tudo isso. Eu tinha 17 anos, meu pai simplesmente me chamou em casa, mandou eu me vestir e disse, vamos comigo.
E eu fui e ele me pôs numa redação, porque eu gostava de escrever. Eu não tenho obsessão por nada. Eu hoje me comprometi com minha própria liberdade, uma coisa paradoxal. Porque você, uma pessoa como eu, depois de um certo tempo, começa a sonhar em fazer tudo aquilo, só viver daquilo que você gosta de fazer. E isso, num certo momento, se transforma na escravidão. Porque eu hoje vivo do que eu gosto de fazer, ou do que eu imagino que sei fazer, que é escrever romance. Mas agora eu sou escravo disso, eu tenho que escrever romance. Se você larga um romance, ele desanda. Isto é verdade. Às vezes, uma mera batida na porta faz desandar. Isso parece frescura, coisas de artista temperamental, põe a mão na cabeça, mas não é verdade. Às vezes, uma pessoa interrompe você numa hora assim, crucial do que você está fazendo e você perde tudo. A ideia não volta. E se você tem que interromper aquilo por 2, 3, 4 dias, às vezes um mês, as coisas desandam realmente. Eu tenho tido esse problema aqui. Você é parcial com seus personagens? Você gosta mais de um, protege o outro? Sou, mas não adianta. Quer dizer, eu não sei em que nível você podia situar isso, em que nível inconsciente você podia situar isso. Enfim, eu nunca teorizei sobre isso. Mas normalmente eu gosto mais dos meus... Eu elejo meus favoritos entre os personagens depois que eles estão prontos. Geralmente depois que o livro está publicado ou está pronto. Não durante o processo. Não, durante eu imagino que sim, depois acabo rompendo. Depois que eu sempre gostei de mexer, mas depois de computador ficou muito pior, porque é fácil escrever e mudar no computador. Então eu não posso nunca, a não ser que alguém como o Sebastião já se acostumou a fazer, ele vai e toma, ele apela para ele, manda ele me dar esse negócio, né? Ele toma na minha mão o que eu imprimo, porque senão eu não paro de mexer. E sempre tem um desgosto horrível, porque eu abro um livro meu qualquer, sempre tem, em qualquer página que eu abro, sempre tem uma coisa que eu acho uma profunda burrice, que eu teria que mudar, um negócio horroroso, sempre. E é sempre a mesma ou vai variando conforme seu humor, conforme o dia? Bom, eu nunca estudei isso, mas sempre é assim, sempre tem uma palavra que eu quero mudar, sempre tem uma cena que eu quero mudar. Você é super crítico. Sempre, eu não gosto de ver. Você, por exemplo, com o teu livro Rei do Mundo, você disse assim, esse livro está um horror. E que está mesmo. Eu acho que eu nem vou fazer mais. Mas que julgamento é esse? É um julgamento estético, é um julgamento de conteúdo? O que está um horror? Não, é uma coisa meio difícil de definir, porque ele não satisfaz. É uma coisa assim que não me dá satisfação. Não te faz feliz. Eu olho assim, acho mal feito. E além de haver coisas incompetentes, meio feitas com grande incompetência narrativa ou de qualquer outra ordem. E esse Rei do Mundo, o que eu escrevi em Berlim, eu nunca vou publicar aquele negócio. E virei torcer a perna depois de morto de quem for futucar meus papéis e querer publicar. Você deu a ele o destino que você deu uns poemas eróticos que você escreveu? Não, esses estão alocados em algum lugar. Estão na casa do irmão do Jorge Amado? O James tem. Ele é capaz de negar. Que poemas eróticos são esses? Por que esses poemas eróticos você não quer publicar? Bom, é um caso delicado. Nessa ocasião eu estava, enfim, apaixonado por eu ia dizendo uma moça, mas na realidade é uma senhora. E aí eu estava lendo, não sei porquê, estava lendo alguns clássicos portugueses, estava entretido em estudar decassílabos, querendo entender de cesuras.
e estava lendo coisas loucas de Camões, Assá de Miranda. E aí resolvi fazer uma série de sonetos dos quais eu não tenho vergonha literária, mas tenho vergonha humana, assim, porque é uma coisa muito confessional. E apesar de eu não mencionar o nome da senhora, não posso nem dizer o título, porque seria considerado chulo e nós provavelmente seríamos censurados, não sei. Não, aqui não, aqui você pode dizer. Mas eu não vou dizer. Seríamos censurados pela consciência moral da nação, talvez. É mesmo? Mas você tem essa coisa moral tão rígida? Tenho. Sou católico, quer dizer, não sou católico praticante, mas fui criado na escola dominical como católico e tal, e dessas coisas a gente não se livra. E eu tenho um certo senso de decoro. Assim, eu não acho que eu devia publicar aquele negócio, não. Eu não sei se eu tenho Itaparica nos meus porque eu tenho uma bagulhada imensa lá em Itaparica, na biblioteca lá de Itaparica. E não sei se há cópias lá. Eu sei que já... Mas então, assim, aquele tipo de escritor que tipo, vamos supor, Henry Miller, assim, você te choca? Não é que me choque, mas eu até gosto dos meus poemazinhos. Eu não sei nem qual é a fronteira entre o erótico e o pornográfico, mas eu acho que para nobilitar o que eu escrevi, eu diria eróticos. Mas eu não tenho vontade de publicar, não. Eu tenho vergonha. João, você disse assim, o meu problema é que eu não tenho cara de escritor. Depois de eu ter dito tanto isso, e as pessoas sempre me perguntarem sobre isso, é porque eu acho que no Brasil existe uma visão, assim, um pouco, vamos dizer, na falta de uma palavra, de uma melhor palavra que não me ocorre agora, a visão um tanto retrógrada das maneiras de ser. Por exemplo, as mulheres brasileiras de classe média alta para cima, ou mesmo de classe média para cima, não se imaginam cumprindo determinadas tarefas que são ainda das empregadas domésticas. É difícil você encontrar um reitor de universidade, como eu encontrei nos Estados Unidos, lavando o carro dele na porta de casa. O trabalho braçal é considerado uma coisa indigna e tal, ou uma coisa para as classes menos favorecidas. Enfim, há um problema de status relacionado com essas coisas que faz com que, desde pequeno, pelo fato, por exemplo, de eu gostar de música clássica e ao mesmo tempo gostar de jazz, era considerado contradição violentíssima em minha alma. Eu tive, inclusive, psicólogas que me disseram que eu era um homem dividido entre um universo e outro. E eu ficava escandalizado. Eu disse, como eu gosto do Modern Jazz Quartet e gosto de Beethoven, como isso é uma contradição? Mas isso se vê muito, até no fato de eu não ser um acadêmico, eu não ter o tipo acadêmico, só porque eu não estou aqui de paletó e gravata ou de fardão, eu não sou um acadêmico, eu fico altamente surpreendido com isso. Na realidade, quando eu falo que eu não tenho cara de escritor... E, no entanto, né? Eu sou escritor. E acadêmico? E sou acadêmico. Pois é, mas as pessoas enxergam uma contradição, na realidade, inexistente entre cultura popular e cultura erudita, e o fato de você se interessar ou conviver. Por exemplo, o fato de eu conviver e conhecer a linguagem de pescador e peixeiro itaparicano e andar de bermuda e sem camisa Itaparica era considerado uma coisa curiosíssima. No Brasil é que eu não tenho cara de escritor. Por exemplo, exige coisas... Mas no Brasil você tem cara de quê, João? Não sei, de uma espécie de folgazão que intriga um pouco as pessoas. Eu, quando comecei a circular aqui no Rio, falando com um sotaque muito mais nordestino do que tenho hoje, as pessoas se surpreendiam porque eu manipulava um modesto arsenal cultural. Então, no momento em que eu falava inglês
sem falar, por exemplo, vamos dizer uma frase conhecidíssima de Shakespeare. E se eu dizia to be or not to be, e não dizia to be or not to be, aí causava uma imensa admiração nas pessoas. Como é que ele fala sem dizer to be or not to be? Como é, por exemplo, um professor nordestino que chega a dizer assim, que abro uma conferência, evidentemente que eu estou inventando uma conferência louca na minha cabeça, mas assim, a dialética estudada sob o ponto de vista de George Guilherme Hegel, aí as pessoas acham que é um analfabeto, é um saído da novela das 8, aquele empregado do... Existe todo tipo de pré-noção sobre isso. Você acha que a novela, a hora que bota um sotaque, ela reflete uma identidade do país? Não, eu não acho nada disso. Eu acho que esse negócio não tem o cara de escritor. É porque nós somos um país, é antipático dizer isso, é chato dizer isso, mas nós somos um país ao qual podem ser aplicados vários eufemismos, como em desenvolvimento, ou um país em que convivem duas culturas ou 3 culturas ou não sei quantos tempos, um país dissincrônico ou discrônico, que diabo de palavra lá inventem para isso. Mas na realidade as pessoas acham que primeiro tem complexo de ser brasileiro para começar. E tem complexo e tem coisas em relação a nordestino que é porque fala assim, então não se pode falar assim. E tem várias noções, porque nós somos um povo muito cioso de classe, embora não pareçamos, embora tenhamos essa... Mas um sujeito que convive livremente não é meu caso até, porque eu não sou muito homem de ópera, mas convive livremente entre ópera, e também não é meu caso, porque eu também não sou muito homem de pagode, mas que convive entre ópera e pagode é um enigma para as pessoas, é um enigma, elas não entendem. Mas é o quê? Uma posição sectária do Brasil em relação a si mesmo? Não, é burrice e atraso, é atraso. Nós somos um país atrasado, nós somos um país que não tem orgulho nem da própria língua. Você aparece aqui, você circula aqui em Ipanema e você, às vezes, tem a impressão que está circulando numa cidadezinha americana, não fossem os mendigos e outras coisinhas, tanto cheio de freaks, trocs, blocks, tudo porque, inclusive, no Brasil, acha-se que qualquer coisa em inglês tem que ser pós-cedida de um apóstrofe e um S para ser em inglês. Tooths, clínica dentária, esse é eyes, é clínica oftalmológica e não sei o quê. Você é casamenteiro, né, João? Sou. Eu nunca acertei direito a namorar. Eu e Glauber tínhamos muito esse problema. A gente discutia muito isso. A gente não acertava a namorar. As pobres moças com quem a gente namorou, depois de 2 horas de namoro, começavam a ser tiranizadas como esposas. Começavam a... Quer dizer, não tiranizadas assim que a gente... Mas você obrigava a casar? A gente casava. A gente tinha inveja de outros amigos nossos que namoravam. E nós não. Nós, com 2 horas de namoro, começávamos a agir como maridos e esperar que as mulheres agissem. E como é que é marido, esposas. hein? Sei lá, aquelas coisas. Tinha que morar junto imediatamente. Tinha que ter sei lá, qualquer arquétipo de matrimônio que na ocasião pintasse na cabeça da gente. Elas que te deixam ou você que deixa? Já aconteceram as duas coisas. Eu, infelizmente, não posso me contar entre os maiores Dom Juan da história do Brasil. Não, né? Não. Você é fiel, né, João? Hoje sou, mas manda a honestidade que eu diga que não é por uma questão exclusivamente de princípio. Eu gosto muito de minha mulher e não sacrifico nada em relação ao casamento que nós temos.
Mas também não é, eu também não fico olhando os outros que não fazem isso com um olhar julgador ou condenatório, muito menos, porque não é uma questão de princípio. Às vezes até eu digo, é uma questão até talvez também de comodismo. Porque eu não tenho mais paciência para produção, eu não tenho vontade de namorar. E depois... Nem tempo, né? Nem tempo, nem vontade, enfim. Depois que você vive um certo tempo... Por exemplo, o Fellini fez um Casanova estranho e ele falou numa entrevista que eu julgo um pouco conhecida, que o que moveu, e ninguém levou isso a sério, porque era o Fellini, que ele foi movido a fazer aquele filme pela profunda indecência que ele acha no amor, ou vamos dizer, no sexo, ou no pseudo-amor, sem um mínimo de paixão. Quer dizer, sem um mínimo de interesse na pessoa. Então a mim me parece, as pessoas falam muito em amor como se amor fosse paixão. É evidente que você pode dissertar horas sobre o primeiro momento em que você viu um homem ou eu vi uma mulher, ou fôssemos homossexuais, o contrário, e nos sentíssemos atraídos de uma forma hormonal irresistível, e aquele barato realmente não dura além de determinado tempo, porque isso é biológico. O estímulo excessivamente repetido acaba por fazer cessar a reação. Então disse que o amor não sobrevive a isso, então acaba o amor, o sujeito fica louco por uma mulher ou vice-versa, ou ambos loucos pelo outro, aí depois de 2 meses, 2 anos, 5 anos, acaba o amor. Eu acho isso uma incapacidade humana de ter uma convivência mais profunda e parar de dizer que a amizade que surgiu entre os dois não é amor. Pelo contrário, me parece uma forma muito mais profunda de amor. Porque aquilo vira uma coisa que você já não está mais vítima de seus hormônios, nem já está vítima de coisas misteriosas, de seus feromônios animais, mas você aprendeu a conviver e compreender uma pessoa que também a compreende ou o compreende. Isto é uma forma de amor, para mim, tão mais refinada que chamá-lo de amizade, como eu chamo de amizade, entre a amizade que eu tenho, sei lá, com o Antônio Pedro, eu acho uma coisa ridícula, ou com o Tom Jobim. Isso não é verdade. O amor existente num casamento prolongado, evidentemente, se isso não for hipócrita, não for falsificado, mas se aprende com o conviver com a outra criatura de outro sexo, a compreender coisas que você não compreenderia e simplesmente se entusiasmaria por elas na convivência apaixonada, mas depois você aprende o que é uma mais mulher, de um ser humano, né? Profundamente um ser humano. Aprende o que é que ela fez por você, o que ela concedeu por você, e sabe que ela também sabe o que ela aprendeu com você e concedeu por você e cresceu junto com você e brigou junto com você, enfim. Isto, para mim, é uma forma sublime de amor. Qual é a função de um acadêmico, exatamente? A academia é uma espécie de clube. A academia é levada, às vezes, excessivamente a sério pelos brasileiros. Mas a academia pode prestar uma série de serviços ao Brasil. A academia é uma instituição complexa, que vai se tornar centenária dentro de pouco tempo. É uma das poucas coisas do Brasil que têm sido preservadas, que tem prestado serviços assim ou assado.
E é a nossa academia. E nós temos direito à nossa Academia de Letras. Nós temos direito a nossos escritores congregados, a ter um corpo de gente que possa pelo menos debater com a sociedade organizadamente assuntos como a integridade da nossa língua e como a condução de certos problemas culturais. A academia é importante. O que precisa ser para ser um acadêmico? O que o escritor precisa ser? Então, isso é muito complicado. É tudo complicado. Você concorda com todos os que estão lá? Você daria seu voto a todos? É difícil dizer, mas quando você entra na academia, a vida é estou dizendo uma coisa muito original, mas a vida é uma sucessão de lições. Então você aprende coisas com tudo. Como eu tenho aprendido com essa eleição para a academia, com minha aceitação pelos meus pares e com as coisas que eu estou vendo lá, desde a biblioteca até coisas que não são conhecidas, coisas que podem ser feitas. Eu, por acaso, ingressei no momento em que o presidente, que já estava lá há muito tempo, morreu, foi substituído por outro que tem planos. Enfim, não se pode chegar assim e pegar uma instituição como a academia e simplificar com Mas antes de entrar, antes de você cogitar, você achava que um dia você ia ser um acadêmico? Não, nunca pensei não. Isso foi uma coisa de iniciativa de acadêmico. Você nunca imaginou que isso fosse acontecer? Eu imaginei um pouquinho, porque depois de algum tempo começaram a entrar amigos meus, eu comecei a fazer amigos lá dentro. Você vai entrar, não sei o quê. A academia simplesmente não pode ser assim, erigida num monumento extraordinário, num oráculo da vida brasileira, mas é uma instituição importante que nos cabe preservar. Nós temos pouca coisa que dura tanto tempo e é a nossa academia. Você, de repente, você estava reclamando, você está numa roda viva de trabalho, não consegue escrever, isso te assusta? Um pouquinho, mas não demais. Eu acho que se você tiver a determinação necessária para fazer as coisas, você faz. Quer dizer, claro que só a simplificação, mas em linhas gerais é verdade. Se você resolver que vai fazer, você faz. Então você vai fazer, né, João? Se Deus quiser. Você não parou de escrever, conforme você me disse no comecinho? Não, parar não, temporariamente, mas não pretendo parar de vez. Então tá. Então, João, muito obrigada. Obrigado a você.